nós vamos tratar, dando continuidade ao nosso curso de matemática financeira, da ideia de desconto composto, né? Então, assim como nós fizemos no vídeo passado, nós falamos do desconto simples, nós vamos estar falando agora do desconto composto em duas situações. O desconto composto por dentro, ou racional, na mesma linha do que foi o desconto simples, só que agora no regime de capitalização composta. E vamos também estar falando no desconto composto por fora, ou bancário, ou comercial, como alguns preferem chamar. Tá? Então nós vamos estar fazendo nesta aula a diferenciação entre esses dois tipos de desconto, certo? Então o objetivo desta aula é que nós, ao final desta aula, consigamos interpretar e resolver problemas, né, que envolvam a ideia de desconto composto nas duas situações, desconto composto por fora, desconto composto por dentro. Bom, vamos falar inicialmente agora do que a gente vai chamar de desconto composto por dentro. Então, o desconto composto por dentro segue a mesma linha do que foi o desconto simples por dentro. A palavra composto e simples, né, está ligada ao regime de capitalização, na verdade. A ideia é a mesma, mas o regime de capitalização é diferente. Então, no regime composto por dentro, nós temos os mesmos elementos do regime simples por dentro, do desconto simples por dentro. Nós temos um título que vence em uma determinada data, que nós vamos chamar o valor desse título de valor nominal. Nós temos um prazo de antecipação de N períodos desse título e o valor atual, que seria o valor desse título descontado N períodos antes da sua data de vencimento. Bom, o que acontece nesse cenário, pessoal? A diferença dessa situação para o regime de capitalização simples é simplesmente a forma do regime de capitalização, ou seja, a forma como a taxa de juros incide em cima dos montantes. Então, nós vamos pensar aqui agora nas relações da matemática financeira de juro composto. No juro composto, o que nós deduzimos? Que o montante era o capital vezes 1 mais I elevado a N. Quando você financiava um certo capital a uma determinada taxa por N períodos, você obtinha este valor de montante. Bom, a ideia do desconto por dentro é exatamente a ideia de fazer com que este capital, que seria o valor atual, né, se transformasse em N períodos no valor nominal numa data futura. Só que, na operação de desconto, né, nós queremos saber exatamente quem é esse valor. Bom, se nós observarmos aqui na relação do montante capital vezes 1 mais I elevado a N, vocês vão observar que eu posso aqui dizer que o capital é o montante dividido por 1 mais I elevado a N. Ou seja, pessoal, quando eu pego um valor que está numa data futura e divido esse valor por esse fator tira desse valor os juros que nele foram embutidos. Por isso que alguns autores vão chamar este fator de fator, na verdade, né? Ao dividir por esse fator, você cria o que nós chamamos de fator de descapitalização. Né? Por quê? Porque ele tira, quando eu divido o montante por ele, eu tiro do montante os juros que dele foram embutidos. Bom, então, a ideia aqui é exatamente a mesma. Ou seja, o valor atual seria o capital que você está atrás. Então, o valor atual seria o valor nominal dividido por 1 mais I, só que nesse caso, esse I é a taxa de desconto por dentro, ou desconto racional, que a gente chamou de IR, né? Taxa de desconto racional. É elevado a N, e nesse caso, N é o número de períodos que você resolveu antecipar o seu título. Então, perceba o seguinte, que na ideia do desconto composto por dentro, está ligado à mesma ideia do processo de formação de juros no regime de capitalização composta. Só que neste caso nós estamos pensando em descontar um título, então nós estamos voltando, né? Tirando daquele título numa data futura os juros que nele foram embutidos. E como que nós vamos tirar esses juros? Fazendo essa operação. Vamos ver como funciona isso então com um exemplo. Suponha que você tem um título que vence daqui a 10 meses e esse título é um título de R$2.000. Ou seja, você tem uma nota promissória
que deve ser paga daqui a 10 meses e é um valor de R$2.000. Você deseja encontrar o valor atual desse título, sabendo que a taxa de desconto utilizada será de 3% ao mês. Então, perguntas. Qual o valor do título desses R$2.000 10 meses antes do seu vencimento? Bom, a lógica é a seguinte: é você pensar no processo de formação de juros. Qual o capital que aplicado a 3% ao mês renderia R$2.000? Ok? Utilizando essa relação, o que nós encontramos? Que o valor atual é R$2.000 dividido por 1 mais a taxa de desconto, que é 0,03, elevado a 10. Ok? Com o uso de uma calculadora científica, é só resolver essa conta. Em concursos vestibulares ou em concursos públicos, que acontecem normalmente em áreas tributárias, concursos para auditoria, para técnica da Receita, Polícia Federal, que possa envolver o conceito de juro composto, ou de desconto composto. Como que você faz essa conta se você não tem calculadora? Normalmente os autores das questões vão te dar alguma informação sobre essa potência ou vão te fornecer alguma tabela para que você tenha facilitado um pouquinho da parte operacional da conta. Bom, no nosso caso, o nosso curso, como eu tenho sempre dito, permite que nós usemos essa ferramentazinha aqui, uma simples calculadora científica, Estou usando aqui a modelo Casio FX 82MS. Eu recomendo aí que vocês tenham no mínimo essa calculadora. Bom, 2.000 dividido para 1 mais 0,03 elevado a 10. Então, neste caso, o valor que nós obtemos é de 1.000. O valor que nós obtemos será de R$1.000, R$1.488 e aproximadamente 19 centavos. Então, significa que o valor desse título descontado é esse daqui. E a lógica, pessoal, é a mesma do juro composto. Se você pegar esse valor, aplicar a 3% ao mês durante 10 meses, você vai obter em juro composto R$2.000. É por isso que alguns autores chamam essa taxa de desconto por dentro também de taxa de juros. Ok? Porque na verdade é a taxa que faria com que esse capital se transformasse em aquele. Só lembrando que no N, o nosso N, quando a gente fala de uma operação de desconto, é sempre o número de períodos que nós estamos antecipando o título, tá certo? É claro que uma pessoa que antecipa 10 meses deve ter um desconto maior do que uma pessoa que antecipa 4 meses, porque ela está antecipando em mais tempo, o valor da dívida. Então o desconto dela será maior. Nós encontramos então aqui o quê? O valor atual do título. Se nós desejamos encontrar o desconto que esse título sofreu, não preciso estar memorizando uma fórmula nova. O desconto é simplesmente o valor do que o título seria, ou seja, R$2.000, subtraído do valor descontado, que é R$1.488,19. Portanto, o valor do desconto obtido nessa transação será 2.000 menos 1.488,19. Conclusão, o desconto sofrido nessa transação foi de R$ 511,81. Ok? Então, um exemplo bem tranquilo aqui da ideia de desconto por dentro. Não tem muita novidade com relação ao que foi visto no sistema de capitalização composta. A única diferença é que quando eu estou capitalizando, eu estou formando capital, ou seja, quando eu estou capitalizando, eu estou pegando o capital e enchendo ele de juros. Quando eu estou descontando, eu estou pegando um título que está numa data futura e estou tirando desse título os juros que nele foram obtidos. Então, aquele valor tende a diminuir. Ou seja, você paga uma dívida depois do vencimento. O que acontece? Você deve pagar juros. Você está pagando depois do vencimento. Você paga uma dívida antes do vencimento. Você deve pagar menos do que seria aquele valor, porque você tem que receber um desconto. Claro, na matemática financeira, o capital não é estático. Então, ele sempre se movimenta com o tempo. Ok? Significa que
Se eu demoro para pagar uma dívida, o capital vai aumentar porque você vai inserir nele juros. Se eu pago a dívida antes, eu devo receber um desconto, portanto, pagar um capital menor. Mas todas essas ideias partem do pressuposto do que a gente chama de equivalência de capitais. Quando eu digo que o valor do título é de R$ 1.488, nesta data, eu estou dizendo que esse dinheiro agora corresponde a R$ 2.000 daqui a 10 meses, se a taxa que eu estou considerando é de 3% ao mês, se eu tenho uma rentabilidade de 3% ao mês. Considerando uma rentabilidade de 3% ao mês, 1.488 agora é a mesma coisa que R$ 2.000 daqui a 10 meses. Ok. Bom, vamos fazer mais alguns exercícios aqui, supondo alguns elementos, né? Então, digamos, por exemplo, que um título tinha um valor nominal com 8 meses de R$ 3.000 e alguém lhe diz, a instituição financeira lhe diz que se você pagar ele agora, você vai pagar R$ 2.500. Ok? A pergunta que você faz é, obviamente, se o valor nominal desse título é R$ 3.000, por quê? O valor nominal é o valor do título na data do seu vencimento. O valor atual do título, R$ 2.500, e o valor do desconto, R$ 500. Aí foi a diferença entre o nominal e o atual. A pergunta que se faz é, qual a taxa de desconto racional? Racional ou por dentro, é a mesma coisa. Qual a taxa de desconto por dentro ou a taxa de desconto racional nessa operação? Bom, destes elementos, nós temos ainda o N, né? O N, nesse caso, é o número de meses que você está antecipando. Então, nestes elementos, como que esses elementos se relacionam? O valor nominal, ou o valor atual, quando aplicada a taxa de juros, no caso a taxa de desconto racional, num período de N meses, deve fornecer no futuro o valor nominal. Observe que é capital 1 mais taxa elevada a N igual ao montante, é a mesma relação. Então, neste caso, o valor atual é de R$ 2.500, a taxa é exatamente o que eu não tenho, o N é 8 e o valor nominal 3.000. Ok? Bom, divide, isola a taxa e você... Ou seja, esse exercício já não é tão novo, a gente já fez isso quando a gente falava da parte de capitalização. Então, eu vou dividir 3.000 por 2.500, vamos obter aqui 3.000, você pode usar a sua calculadora científica, por 2.500, então 1 mais IR elevado a 8 é igual a 1,2. Né? Como é que a gente resolve o problema dessa equação com essa potência oitava? Eleva 1/8 desse lado e eleva 1/8 do outro lado. Pronto. O que acontece? Esse 1 multiplica as potências, esse mata esse, você fica aqui com 1 mais I. E do outro lado, você pega uma calculadora científica, deixar para fazer a conta no final, 1,2 elevado a 1/8, portanto, a taxa de desconto racional é 1,2 elevado a 1/8 menos 1, que é igual, usando a calculadora, 1,2 elevado abre parênteses, 1 dividido para 8, fecha parênteses, menos 1, 0,02305. Em termos percentuais, isso é aproximadamente 2,305% ao mês. Então, pessoal, o que a gente pode concluir aqui é que, se vocês observarem, não há tanta novidade com relação às operações matemáticas, tá certo? A relação que nós estamos utilizando no desconto por dentro é a mesma relação que nós utilizamos no processo de formação de juros. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Só que o montante para a gente agora é o nominal. O capital é o valor atual. O N é o número de meses que eu estou antecipando. Ok? E a taxa não é mais taxa de juros, é a taxa de desconto. Tá? Mas como ela funciona da mesma forma da taxa de juros, alguns autores vão até chamar essa taxa de juros. Então essa é a ideia do que a gente chama de desconto por dentro ou desconto racional. Espero que vocês tenham entendido.
Bom, pessoal, agora nós vamos falar da ideia do que seria o desconto composto por fora. Recebe também outros nomes, outros sinônimos, né? Desconto bancário, desconto comercial ou desconto por fora. Tudo isso é a mesma coisa, tá? Bom, a ideia do desconto por fora, né, nós vamos estar utilizando aqui algo que nós fizemos nas primeiras aulas, né? Quando a gente queria calcular um valor de um desconto, por exemplo, sobre uma venda. Bom, como que a gente fazia numa situação em que você iria comprar um produto e esse produto sofreu um desconto de 20%, certo? Um desconto de 20%. A gente poderia estar fazendo de duas formas. Uma, suponhamos que o preço do produto era de R$1.000. Então, a gente calculava 20% de 1.000, que dava 200, subtraía o 1.000 desses 200 e o resultado final era de 800. Então, o preço final do objeto era de 800, que era o valor da venda subtraído desse percentual de desconto. Mas o que a gente falou lá nos primeiros vídeos, quando a gente falou de porcentagem, era que dar um desconto de 20% era a mesma coisa que calcular 80% do valor. Ou seja, dar um desconto de 20% é multiplicar o valor por 0,8. Ok? E neste caso, 1.000 vezes 0,8 já dá 800, que é o valor do objeto com desconto. Então, pessoal, essa ideia é a mesma ideia que nós vamos utilizar agora no que nós vamos chamar de desconto por fora. Bom, vamos imaginar então a seguinte situação, tá certo? Seguinte situação. Eu tenho um capital, vamos fazer esse, começando primeiro com um exemplo. Eu tenho um capital de R$3.000, eu quero achar um valor atual de um título que vai vencer 8 meses antes do seu vencimento, mas eu quero trabalhar com a ideia do desconto por fora. E digamos que a taxa de desconto por fora, vou chamar de IF, seja de 3% ao mês. Bom, o que significa eu calcular um desconto de 3% sobre um valor? Significa que eu vou multiplicar esse valor por 97%, ou seja, por 0,97. Então, na prática, a pergunta que eu vou fazer aqui é: qual o valor atual considerando toda essa situação? No desconto por fora, a taxa de juros ela vai incidir sobre o valor nominal do título. Então, você vai pegar esses R$3.000 e vai multiplicar. Por quê? Dá um desconto de 3%, é a mesma coisa que multiplicar isso aqui por 0,97. Só que quando você multiplica por 0,97, você dá o primeiro desconto. Como o desconto é composto, ou seja, é mês a mês, no segundo mês você vai multiplicar por 0,97 de novo. E você vai multiplicando por 0,97 quantas vezes? Ora, nesse caso, como você está antecipando 8 meses, você vai multiplicar 8 vezes. Então, pessoal, o valor atual desse título seria a mesma coisa que R$3.000 vezes 0,97 elevado a 8. Você vai multiplicar aquele valor 8 vezes. Você pega uma calculadora científica, 3.000 vezes 0,97 elevado a 8, e o que você obtém? Um valor atual de 2.351,23 seria o valor descontado do título. Okay? Então a lógica é um pouquinho diferente do que era o desconto por dentro. No desconto por dentro, a taxa incide aqui para gerar aquele valor. No desconto por fora, a taxa incide no valor nominal para voltar para isso. Bom, qual foi o desconto obtido nessa transação? O desconto é simplesmente a diferença entre o valor que você pagaria no futuro menos o valor que você está pagando hoje, que é 2.351,23. Portanto, o desconto obtido nessa transação é de 3.000 menos 2.351,23, fornecendo aqui para a gente o valor de R$ 638,77 seria o valor do desconto que foi obtido nessa transação. Bom, como que a gente pode agora generalizar essa ideia? Vamos então generalizar essa relação pensando um valor de nominal N, valor atual A e uma taxa estabelecida de desconto
por fora. Tá? Feito o exemplo prático, vamos pensar na generalização. Então, seria aqui o mesmo gráfico, o mesmo fluxograma, só que nós estamos pensando num valor nominal N, um título que vai ser antecipado N meses, quanto que eu pago nele hoje se a taxa de desconto é IF. Bom, a ideia é que essa taxa vá agir, né? Ela vai ter atuação em cima do valor nominal. Então, o que vai ser o valor atual? Vai ser o valor nominal vezes um fator de descapitalização, um fator que vai tirar do valor nominal os juros mês a mês. Bom, como que você faz isso? Multiplica por 1 menos a taxa. 1 menos IF. Quando você multiplica por 1 menos IF, você já está descontando desse capital aquela taxa. Então, lembrando, a taxa era de 3%. Calcular um desconto de 3% é a mesma coisa que calcular 97% do valor. Ou seja, calcular um desconto de 3% é a mesma coisa que multiplicar o valor por 0,97. E observe que 0,97 é 1 menos 0,03. 1 menos 0,03, 0,97. Só que isso você faz para o primeiro mês. E você vai repetir isso para o próximo mês. Quantos meses você vai repetir esse procedimento? Ora, o número de meses que você está antecipando o título. Portanto, você vai repetir isso aqui, você vai repetir esse procedimento N vezes. Repetindo isso N vezes, o valor atual do título será o nominal vezes 1 menos IF elevado a N. Então, a relação, obviamente, é um pouquinho diferente, mas tem também uma lógica bem construída. Bom, para fechar a aula, vamos fazer uma situação, como a gente fez no outro vídeo, que é colocar uma situação do desconto por dentro e uma situação do desconto por fora aqui, juntinho em paralelo, para a gente fixar um pouquinho mais da diferença dos dois sistemas. Então, vamos lá. Ok. Tá certo. Esse pedacinho que eu estou apagando o quadro aqui, que a gente está falando, pode cortar, né? Eu digo, esse pedacinho que a gente está conversando aqui, tu pode dar um... Já falei agora justamente para poder... Beleza. Para não te interromper, para não te dar uma notícia ruim, né? Essa agora, nossa, bicho, que ficou bom. Não tem perigo de estar aí dentro por acaso não, né? Quando a gente tirar aí, dar aquela olhadinha antes. Ah, tem não. Tem não, né? Tu formatou mesmo, né? Se eu tivesse formatado, tirado ele e tentado recuperar, é uma coisa. Mas se eu formatei e comecei a gravar de novo, ele vai gravar por cima. Entendi. Falha nossa. Bom. Vou fazer aqui. Bom, pessoal, vamos ver agora, para finalizar a aula, uma situação em que eu mantenho a mesma situação de empréstimo, mas eu quero fazer numa um desconto por fora e na outra um desconto por dentro, para fixar tudo que foi falado nesta aula. Então, observe esses dois fluxogramas. Valor nominal de 5 mil, valor atual eu não sei quanto que é, estou antecipando 5 meses da minha dívida. Valor nominal, de 5 mil, não sei quanto é atual, estou antecipando 5 meses da minha dívida. É a mesma coisa. Ou seja, é a mesma dívida,
mas eu tenho dois sistemas, duas formas de realizar o procedimento de desconto. A taxa de desconto nos dois sistemas é a mesma, 2% ao mês, e vamos ver agora como é, para fechar a aula, como é que eu faço esse cálculo nos dois procedimentos. Então, primeiro, no chamado desconto por dentro. No desconto por dentro, eu vou pegar o valor atual, multiplicar por 1 mais a taxa, que é 0,02, elevado ao número de períodos que eu estou antecipando, que é 5. E quando eu faço isso, ou seja, eu estou embutindo nesse capital juros para chegar no valor de 5.000, que é o valor nominal. Ok? Feito isso, é uma conta matemática simples. Né? Uma potência difícil, mas com calculadora fica tudo bem tranquilo. Então isso é 1,02 elevado a 5. Acho que podemos fazer a conta de uma vez. 5.000 dividido por 1,02 elevado a 5. O valor atual que nós vamos obter será de, com o uso de uma calculadora, R$4.528,65. Esse seria então o valor do título descontado. Qual o valor do desconto? Bom, o desconto, então nesse caso seria o nominal, 5.000 menos 4.528,65. Portanto, o valor obtido do desconto seria 5.000 menos 4.528,65 seria de R$ 471,35. Esse seria então o desconto deste título, considerando o procedimento de desconto por dentro. E como fica essa situação se nós consideramos a ideia do desconto por fora, ou desconto comercial, ou desconto bancário? Bem, o procedimento é o mesmo, só que no desconto por fora, nós vamos aplicar essa taxa de desconto diretamente no valor nominal. Então, o valor atual seria de 5.000 vezes, calcular um desconto de 2% é a mesma coisa que multiplicar esse valor por 0,98. Ou seja, calcular um desconto de 2% é encontrar 98% do valor que está se desejando descontar. Só que eu vou aplicar isso aqui mês a mês. Isso mês a mês, são 5 meses, é ele vezes ele, 5 vezes. Portanto, o valor atual deste título é só a realização do procedimento dessa conta. Ou seja, 5.000 vezes 0,98 elevado a 5. O que fornece para a gente um valor atual de 4.519,60. E com isso, o desconto nesse caso, nos dois regimes, o que é o desconto? É a diferença do valor nominal para o valor atual. O que muda é o procedimento, né? Onde a taxa está incidindo. Ora a taxa está incidindo aqui para gerar aquele, ora a taxa está incidindo ali para gerar esse, certo? No procedimento de retroatividade. Bom, o que é o valor do desconto então? É o mesmo 5.000, só que agora é descontado desse valor atual, que é 4.519,60. Portanto, o desconto obtido aqui é de 5.000 menos 4.519,6, o que fornece para a gente 480,40. Então, no procedimento de desconto por fora, o desconto obtido seria de 480,40. No desconto por dentro, o desconto obtido foi de 471,35. Então, eu espero que vocês tenham compreendido nesse vídeo a diferença, né, entre o desconto por dentro e por fora, quando eu considero o regime de capitalização composta, mas basicamente é a mesma ideia do regime de capitalização simples, né, exceto pelo fato que a capitalização é composta. Os procedimentos, os nomes são os mesmos. A gente vai estar tentando fazer vídeos futuros, né, em que a gente oriente, por exemplo, quando você estiver fazendo esse tipo de questão no concurso público, que não tem calculadora, vai ter que ter uso de tabela ou uso de alguma informação, a gente vai fazer isso em alguns vídeos próprios para essa ideia, tá bom? Mas no geral, você usa a calculadora e a ideia é muito simples, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.